O do porquê termos alter ego e como é possível o domínio, o controle. Parte 2. Veja que o alter ego da matéria é a sua sombra. Quando a luz bate em uma estrutura material, se ela não for translúcida, ela projeta uma sombra. Isso que a gente chama de alma também possui a sua sombra. Muitos apontam para a alma como já sendo a sombra. Não. Ela é algo. São corpos não vistos, mas que em seu plano, recebendo a luz do seu sol local, também projeta sombra, porque também é matéria. Só não é a matéria que vemos aqui. É uma graduação mais sutil que essa, mas ainda matéria. Não esqueçamos dos estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e iridescente. Tudo a ver com a questão das 4 matérias que temos em nós: corpo físico, o energético, que é o etérico vital, o astral, responsável pelas nossas emoções, e o mental. Qual é o alter ego ou sombra do corpo emocional? A emoção negativa, baixa emoção, desejos. Não os desejos de ânsias internas que são interregnos, uma iniciação para uma vontade. Não é desses que a gente está falando. Está falando daqueles desejos insatisfazíveis. Qual é o alter ego ou sombra da mente? Pensamento negativo, pessimismo. Achar que nada dá certo. Então todos esses lugares têm subplanos para esses alter egos. Veja a questão do domínio e do controle. Como é possível? É um alter ego um pouco mais especializado que tenta investir em dominar, escravizar, ter garbanha através de um outro alter ego. Porque o outro só vai ser dominado se tiver aquilo que o primeiro quer. E temos. É produto segundo demanda. Isso é influência. Ninguém vai te vender o que você não quer comprar. Questão do domínio. Vamos pegar uma situação. Como um assaltante lhe aborda? Quem aí já foi assaltado um dia? Ou levou uma abordagem da polícia? O primeiro comando é: levante as mãos, fique parado e quieto. É isso que um controle pode fazer com quem é controlável. Enquanto você está estático, amedrontado, contido, o ladrão pode te levar, né, seus valores. Seus valores nesse momento é, entre eles, o mais importante, a coragem, que você desabilita naquele exato momento do ato. Com a questão da lei, a lei vem contra você, uma lei que você não controla, você realmente se cala. Se te abusarem em autoridade, possa que você tema depois de ir na ouvidoria daquele serviço e resolver esse abuso judicialmente. Na maioria das vezes você não faz, você teme até chamar a polícia. Por causa dos abusos que você também tem dentro de si, também tem potencial de fazer. Você tem também essa autoridade é ferida. Ela é
minimizada naquele momento, né? O temor que nós temos pela autoridade. Então já começa por aí qual é os facilities, né, do chamado domínio, né, comando sobre as massas. E você é um indivíduo, é uma célula da massa. Então é muito fácil o controlar. Essa questão do alter ego se vê até na questão cósmica. Vejamos aqui a Sirius A. Sirius A tem uma contraparte que é chamada pelos Dogons que a descobriram, né, uma tribo primitiva da África, já tinha descobrido muito antes da ciência acadêmica. Ela dizia que essa estrela tem uma sombra. Estou usando o termo alter ego para ficar mais moderno. Isso se vai ouvir em algumas escolas como agnóstico, como agregado psíquico, duplo eu inferior, teosofia. Então, não há como fugir disso. Tudo vem com sua dupla ou duplos. A própria alma e corpo são alter egos da consciência. São formas de expressão que muitas vezes não expressam a essência. Vemos aqui na estrela, né? Uma muito indônita, mais apagada, com menos luz, menos atividade, e uma super ativa. Inclusive, ela está responsável por toda essa questão da matéria física, né? Ela é regente, ela é uma startup que, por ela, né, as estrelas na verdade são canais, buracos, conduítes com os projetores absolutos dessas evoluções, né, que a gente está passando aqui. A Terra, ela produz uma alma, ela possui uma alma. Então ela tem que ter uma mente e uma emoção. Ela cria, a partir da matéria, dois alter egos bem definidos ligados a ela. O planeta Marte, quase do tamanho da sua vizinha, da sua irmã, e a Lua, muito menor. Então, quer dizer, a questão mental é sempre maior do que a questão emocional. A questão emocional é aquilo que glamoriza. Vamos dizer, é o reboco da parede, como eu sempre falo, a tinta ainda em cima do reboco. Então, a Lua e Marte são alter egos da Terra, só que visíveis. Nosso alter ego ele funciona o seguinte: quem já, ao tentar usar o dispositivo celular, pensou em ir numa página tal, num assunto até muito importante, né? Você tem um compromisso e deve se informar sobre certo assunto. E até chegar lá, você passa por Facebook, né, por Instagram, Messenger. E você, em vez de ir direto para aquilo que você pensou de princípio, você passa por várias partes que não foi o combinado de princípio para sua mente. Você estava direcionado a um assunto e você se distrai no meio do caminho. Isso aí são vários alter egos dentro de um ego inferior, porque ele é multifacetado. Cada um tem uma prioridade, uma importância, né? Se interessa por coisa diferente. Então, dentro de ti mesmo. Aí você vai falar de coletividade, que nós temos que ser um, que não sei o quê, que a gente tem que pensar em todos, se adaptar a todos, mas na verdade você não se adapta nem ao seu coletivo, que você é muitas coisas. Além de você ter um corpo, que é sustentado por um corpo energético que você não vê, e uma alma que você não vê, que é dupla, mente e emoção, ainda acima disso está um conceito que não se atrela a isso, que é a questão da consciência, ou espírito em algumas linhas,
Então, como você iria modificar alguma coisa no coletivo lá fora? Seu coletivo é anárquico, reacionário e totalmente caótico, pelo menos no homem atual emergente. Então, o mal está no homem, nunca fora. Por quê? Você não vai encontrar na gramática uma definição específica, objetiva do que é mal. Porque é preciso um indivíduo para interpretar isso. Na interpretação, isso que é o mal, o conceito. Veja que a gente tem alter ego, a gente passa isso até para os filhos. Por exemplo, quando você coloca o seu nome no seu filho. É para enaltecer esse ego, porque esse ego, ele é o nome que você carrega, sobrenome. Então você coloca o nome do seu filho de Júnior, né? Para abreviar ou esconder que você está lhe passando, você está aumentando o seu território, sua área territorial personalística no seu filho. Então, seu filho é a tentativa de você ser maior do que pode ser grande. Então, é muito interessante essa questão. Estou voltando para trás aqui. Que a gente... Por isso que a gente quer ser tanto, né? Sendo tão pouco. Apesar que a gente não é pouco numa questão constitucional, né? Constituição. A gente é muitas coisas. Mas para a gente ser muitas coisas, é tantas vozes falando que a gente não sabe quem atende. Então, quer dizer, nunca dá uma unanimidade. Se todas essas coisas participassem e concordassem entre si, nós seríamos toda concordância, nós seríamos um grande grupo. E é isso que estamos a caminho com o que chama de iniciação e evolução, que é colocar todas essas partes no nível da parte mais superior. E o rei dessa floresta, dessa selva, é a mente. Só que a própria mente é dividida entre mente divina, manas superiora, e mente inferiora, manas inferior. Com isso que é dito de pensamento positivo e negativo. A emoção é a mesma coisa. No plano astral existe um plano superior, um mediano e um inferior. O mental é a mesma coisa. Onde é que está, por exemplo, um pensamento neutro, chamada muitas vezes de frio, racional? No mental inferior, médio. No plano físico é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, a criança, ela é neutra, o adulto é reacionário e depois o velho tem a experiência. E já não se basta mais com o que ele era quando adulto e quando criança ou jovem. Então a gente muda, a gente precisa ter esses alter egos que mudam nós temos sempre uma parte mais caduca, né, mais conservadora, uma parte mais jovial, que quer a atividade, né, quer ir para a frente, né, tem esperanças, tem planos, planejamentos, objetivos, e aquela criança que chora. Então a gente é tudo isso aí. A psicanálise ou psicologia analítica, ela fala muito disso, né? Só que ela fala de uma forma muito linear, porque não poderia em sua época colocar subjetividades para quem acha que isso aqui é objetivo. Tipo, explicar do porquê, por exemplo, dos 49 níveis do subconsciente. Já existia um conceito eubiótico, não, teosófico, mas a eubiose também usa, porque todas bebem da mesma fonte e uma copia a outra porque é um projeto que dá certo. Os 49 níveis, temos 7 dimensões dividido por 7, que dá 49. Então essas dimensões se replicam na questão até cerebral. Só que no cérebro não está acontecendo
o start da coisa, a causa, causorum, e sim o efeito. E enquanto a gente não entende isso, que tipo de eu está vibrando para definirmos isso, essas partes inferiores como objetivas não sendo? É o alter ego. Isso é a sombra. É isso que é a matéria. Como dizia a maçonaria, o homem é o filtro que não deixa a luz passar diretamente para cá. Porque senão, aqui seria lá, não teria porquê do divino se manifestar. Paz reverencial a todos.